que seguimos con casos específicos de milho, soja, algodão y azúcar. Y esa parte vamos como conocer os diferentes estágios para diferentes culturas e que estágio pode implicar o uso do drone. Primeiro, como o caso de milho, pues este é como os estágios do milho, o crescimento, e para os milhos, para os drones, o mais importante é como esse estágio, como acaba de mostrar estes e este é o estágio muito importante, uma maneira para utilizar para a aplicação de fungicidas. Assim, como depois de como mostrar pues precisamos rapidamente fazer a aplicação de fungicida para conseguir maior eficácia. Assim, podemos usar o drone como temos alta como eficiência e também tem alta flexibilidade que pode começar a aplicação em qualquer momento. E além de fungicida, pues para outro uso do drone, também pues como antes de primeiro estágio, também podemos usar o drone para fazer como pulverizar herbicidas de queima e pré-emergência. E nesta parte, a vantagem do drone é, por exemplo, se você usa o trator para fazer aplicação de herbicida de pré-emergência, quando encontramos alguma zona que está faltando pulverização, aplicação, com o drone, pues podemos rapidamente fazer a aplicação de novo e com outra máquina para fazer relativamente mais complicado. E também, pues, para outro período, podemos aplicar como inseticidas também. E este é sobre o caso de milho que podemos aplicar com os nossos drones. E depois, sobre o caso de soja, também é como parecido. Soja temos estes estágios de crescimento e para este estágio, como depois de mostrar flores e antes de ter frutas, e este estágio, esta janela é muito curta e precisamos fazer pulverização de fungicida somente dentro de 5 a 10 dias. Assim, também como o uso do drone é muito adequado para esse tipo de aplicação. E para outros tipos de aplicação, também como podemos fazer espalhamento da cultura de cobertura para soja de safra completa nos estados de R6 a R7. Também podemos fazer como aplicar herbicidas antes de primeiro estágios, mas como para os drones sempre podemos como tomar a chance em uma curta janela para a aplicação como emergência que precisa que como tenha janela curta. E também, pues, como para o caso de soja, usar o drone podemos reduzir
a perda da pista da roda, por exemplo, tratores, 5 até 6%. Y para algodón, pues algodón es un tipo de cultura económico, así pues más lucrativo, así aplicamos muchos pesticidas. Y para nos, como siempre, como si una cultura que precisa más veces de aplicación, así siempre es más adecuado a implicación de drones. Como este algodón, precisamos hacer muchas veces de aplicación. Herbicida, fungicida, fertilizante foliar y defoliante. Muchas veces, así como a economía de custo de usar o drone relativamente mais alto, assim pues podemos mostrar a vantagem de usar o drone, especialmente para algodão. E também, por exemplo, muitos tipos de árvores frutíferas precisam fazer aplicação mais de 12, mais de 15 vezes cada ano. Assim, a implicação de drones como trazem mais eficiente e também reduzem o custo. E sobre cana de açúcar, pues este caso fazemos nos Estados Unidos, ainda não fazemos casos no Brasil, mas o meu colega vai fazer isso. Este não está tão parecido com a situação no Brasil, mas também podemos explicar como para cana-de-açúcar nos Estados Unidos, para estágio de amadurecimento, para como tratamento de manchas de herbicidas, pues como por exemplo no campo de cana-de-açúcar, algumas vezes acontece como folhas largas como cordas, e se acontece somente em uma zona, não para todo o campo, toda a área. Assim podemos usar drones, usar pulverização seletiva, pois assim não vamos fazer aplicação para todo o campo, podemos economizar o uso de herbicida. E também fazemos aplicação de herbicida pré ou pós-emergência, ou fungicida e pesticida. E esses são todos os casos de diferentes culturas para o mercado brasileiro, casos específicos sobre as vantagens dos drones agrícolas. E próxima parte vamos enfocar sobre modo pomar, a nossa solução de pomar. Para o mercado brasileiro, a solução pomar, de modo pomar, também é um ponto importante para persuadir os clientes potenciais. Nesta parte, vamos ver desafios do manejo de pomares e vantagem do uso de drones pulverizadores, e também vamos explicar soluções de modo pomar e as diferentes tipos de pulverização, diferentes maneiras que conseguimos com o modo pomar. Primeiro, pues, vamos ver as maneiras de aplicação tradicionais para pomares árvores frutíferas, pues normalmente usamos como pulverização com jato de ar ou usa pulverização manual.
para estes tipos de pulverização, primeiro, para o jato de ar, está limitado por terreno, como montanha ou depois da chuva é difícil para entrar, e ao mesmo tempo tem limitação de altura, pois algumas árvores está difícil para atingir no topo das árvores, e normalmente como as pragas sempre como queria comer brotes onde está no topo das árvores, assim como não pode garantir uma boa eficácia da aplicação. E também para esta maneira, como tem risco de danificar as raízes das árvores e como algo requisitos para ambiente de trabalho, não é possível pulverizar depois da chuva, difícil de estradas, lançamentos, difícil de entrar ou sair. E para pulverização manual, também não pode chegar ao topo da árvore e tem risco de intoxicação, difícil, e agora cada vez é mais difícil encontrar mão de obra e baixa eficiência. E assim vamos ver como a nossa vantagem dos drones agrícolas, como pode, pulverizando o topo das árvores, pode matar as pragas de onde começam os brotes. E sobre a eficiência, aqui é um caso na Tailândia. Na Tailândia tem um rural tropical, já se aplica muito o uso do drone. E ainda mesmo como a unidade está em unidade de Tailândia, mas podemos comparar a eficiência entre humano e drones agrícolas, quase 10 vezes de diferença. Como um drone equivale a 10 pessoas trabalham um dia. Assim podemos ver como a diferença da eficiência, e também como o drone pode conseguir pulverização depois da chuva sem problema. Sempre como depois da chuva é uma boa oportunidade de aplicação. E também, na verdade, algumas culturas têm característica como sempre precisa aplicar como fungicida antes de chegada de temporada de chuva. Assim como muitas vezes como tratores ou humanos não pode conseguir finalizar a aplicação antes da chegada de temporada da chuva, mas o drone com maior eficiência pode conseguir isto. E também como o drone é mais fácil para como uma operação múltipla, como se 3 pilotos com 3 drones pode fazer a operação. Por exemplo, separar um campo muito grande, podemos separar para 3 partes, podemos usar como as funções de segmentação de rodas, podemos separar para 3 partes, assim 3 drones pode fazer a operação sem interferência entre 3, mas como para 3 tratores fazer a operação em um campo é mais difícil de operar. E sobre precisão, no modo de pomares,
pues como ¿qué serían las ventajas de los drones agrícolas? Primero, como con codas más finas podemos conseguir mayor cobertura y al mismo tiempo codas más finas pueden ficar más nas folhas y caem menos, no solo assim também como pode aumentar a utilização dos produtos químicos, pues como ou seja, maior eficácia. E para a precisão, pues como outras dimensões sobre precisão, como temos esta identificação por AI, assim como aqui seria as podas de voo e as linhas verdes significa linhas de pulverização e linhas brancas significa não vai pulverizar nesta parte, como o drone somente vai pulverizar em cima das zonas de árvores, assim como com este pulverização inteligente podemos como aumentar a precisão e economizar o uso de pesticidas. E esse é como o fluxo de trabalho do modo normal. Já explicamos como primeiro fazer mapeamento com Mavic, depois fazer reconstrução com Treehouse Smartphone Web e logo usar Treehouse Smartphone Web para planejar rodas de 3 dimensões e logo usar Atlas para fazer a pulverização. E também, como neste vídeo, temos um exemplo de aplicação pontual, aplicação por pontos. Podemos ver somente o drone vai pulverizar justamente no centro do topo do árvore. Isso como somente serve para culturas específicas. Por exemplo, na Ásia temos cultura de palmeira, somente precisa pulverizar na parte de brote, assim utilizamos esta maneira. E na verdade o agricultor fez uma modificação, como temos 2 pigos e como ele como modificar o tanque para como mover o pico justamente baixo do tanque, assim tem melhor eficácia na pulverização no centro do topo do árvore, da árvore. E aqui como a nossa solução completa, como primeiro criar uma missão de levantamento aéreo no campo, depois tomar fotos de imagem de ortofoto, fazer reconstrução, gerar mapas de alta definição e gerar mapas de 3 dimensões e gerar o resultado de identificação automática. Assim podemos conseguir planejar rodas de 3 dimensões, acompanhar a mudança do terreno e desviar todos os obstáculos dentro do campo. E você também pode personalizar esta roda, assim como ajustar a altura e mudar como o ângulo das rodas. Tudo pode ser personalizado para maior segurança e maior eficiência. E logo usamos o drone para aplicar em terrenos complexos.
E ao final temos explicações sobre as três maneiras mais comuns, mais usadas para a pulverização em modo de pomar. Primeiro, como modo de roda, se gera rodas paralelas automaticamente. E segundo, como quando a distribuição das plantas, das árvores está irregular, podemos desenhar manualmente as rodas, assim pode seguir a distribuição das árvores. Pues, por exemplo, quando as árvores estão em criança, pues como para economizar o uso de pesticida, somente pulverizar por em cima já está suficiente, assim podemos usar esta maneira. Mas como quando já como a parte de canopy, a parte das folhas é mais grande, pois como para maior penetrabilidade, para maior cobertura, pois é melhor usar como este tipo de pulverização. E também como tips, pues como por ejemplo, sempre usamos como rodas perpendicular, no usamos rodas paralelas como a distribuição das linhas de árvores. É que se pulverizamos assim, como algumas vezes a fumigação, a pulverização não chega para mais baixo dos árvores, mas como se pulverizamos com rodas de ângulo perpendicular, as colas vai passar mais baixo e vai mover mais as folhas, assim temos maior cobertura. E ao final, esta é a solução de pulverização localizada por pontos. Ademais, temos linhas de voo, mas como o drone somente vai pulverizar no ponto verde, este ponto também é o resultado de identificação automática, como o nosso algoritmo pode identificar automaticamente o centro do topo das árvores, e também como esse resultado pode ser modificado se alguma vez acontece erros por inteligência artificial. E para terminar esta parte, mostramos sobre todos os software, hardware, dispositivos para nossas soluções de pomares. Para mapeamento, usamos Mavic 3 multilateral e Terra, o Smart Firmware. Terra para computador com boa configuração, Smart Firmware, pois como se tem internet, acesso de internet, qualquer computador pode conseguir a reconstrução na nuvem. E aqui, pues, para a pulverização, temos o kit de drone e o relay para avançar a distância de comunicação de sinal, e como RTK, base RTK, pues, para fornecer fonte de sinal RTK quando não estiver cobertura de network RTK no campo. Então, pues, essa é a nossa solução de pomar. Alguma dúvida sobre estas partes? Alguma dúvida? Cliff, você comentou da adaptação que os agricultores fizeram colocando os bicos no centro, né? Sim. Aqui alguns produtores já perguntaram se é possível, para caso de aplicação em taipas de arrozeira, tipos de arroz ou em estradas,
fazer com que ele pulverize só com um atomizador, para que fique mais direcionado para pulverização de herbicidas. Somente com um bico. Se é possível, hoje no T20, no T40, esse recurso, alguma configuração ou alguma adaptação que possibilite esse trabalho. T60 temos pulverizar por um lado só, mas acho que este software atualizações também vamos implicar em T50. T50? Sim, como pulverizar somente um lado, somente ativar bico de um lado. O modo manual também, no caso. Manual, esta é uma opção de operação. Não é manual, pois é automático, mas pode configurar. Certo. T40 e T20 então não é possível? Acho que não. Pois como este, por exemplo, uma função tão avançada somente vai para uma geração mais atrás. E mais atrás, este. Do lado, né? E mais dúvidas? Ok. E seguimos como última parte para hoje. E além disso, temos um exame sobre todos os conteúdos. Sim, temos um exame pequeno, somente 29 perguntas e todo é para seleção, não nada mais. Sim, tipo. Acho que não é chinês. A gente levava todo mundo para o ar. É em chinês o exame, né? Não, é chinês, português. Certas horas era melhor que fosse em chinês. Última parte. Perdão. Hidratar. Última parte sobre recomendação de pacote de produto. Primeiro, sobre seleção de modelos de Atlas, pois que eficiência, que tamanho de campo e que modelo é mais adequado para escolher. Aqui, como temos fatores de tamanho de campo, temos fatores de janela de pulverização, quantos dias, pois consideramos 8 horas para cada dia. Assim, podemos escolher como se aqui temos um exemplo. Temos uma janela de operação para somente 5 dias e temos área de campo 100 hectares. Assim, pois como o requisito de eficiência é 160 hectares por dia e pues como está errado, pues esse é 20. Ok. Pues como si usamos T40, a eficiencia de T40 es 20 hectáreas por hora. Así, pues como conseguimos 8 horas y si con 20 Pro, pues como calculamos como 13.4 horas. Así no cumple como operación de 8 horas por día. Así, con esta situación es mejor escoger T40 o también puede ser 2 de T20 Pro. Y aquí
sobre bondade e expectativa de investimento para o ciclo de ROI. Esta tabela vamos compartilhar para vocês, como somente preencher os valores e se calcula este spreadsheet, calcula automaticamente os custos. Como preço do kit do drone e perdão. Depois chinês? sim, acostumado para chinês, depois como em chinês. Depois como bateria, ciclo da bateria, treinamento e reparo e manutenção e dias de pulverização por ano, hectares pulverizadas por dia. Este é uma tabela bem completa para calcular entre o custo entre usar T40 e T20 Pro. Este é T20 Pro. Assim podemos recomendar ao usuário, ao cliente, um melhor modelo para comprar, para adaptar as suas situações. Aqui como temos como tamanho de campo e taxa de aplicação. T40 serve para campos maiores com taxa de pulverização normais ou grandes que requerem vários voos. Na verdade, como é muito óbvio, se queríamos usar taxa de aplicação fluxos, vazões mais grandes, T40 é a melhor opção. Vazões mais grandes, assim precisamos de um tanque maior. Este T40 é mais adequado. E se usamos vazão muito baixo, assim como se para uma boa eficiência de bateria, não vamos como usar tanque completo, sempre usamos tanque metade. Assim, se compramos T40 é desperdício. E então como esta situação T20P é a melhor opção. E para a pulverização de pomares, sempre recomendamos T40. Um ponto é como T40 tem maior vazão, como as árvores frutíferas precisam maior cobertura, maior vazão. E outro ponto, como T40 tem maior, o campo de vento é mais forte, assim como tem maior penetrabilidade. E por isso, como recomendamos sempre T40 para pomares, para árvores frutíferas. Aqui como temos exemplos, como a maioria dos campos tem aproximadamente 1 hectare de campos pequenos e a taxa de aplicação é bem baixa, assim usamos T20P. E aqui como outro exemplo, como taxa de distribuição para iscas granulares é 3 kg por hectare, assim como normalmente um voo do drone como cobre uma média hectare até 2 hectares cada voo, assim como para um voo somente precisa quase 6 kg, então não precisa um tanque sólido tão grande. Assim, para este exemplo, T20P também é melhor opções. Cliff, um exemplo, nós fazemos muita aplicação de isca
formicida, Sim. 2 kg por hectare. Então, no caso de utilizar o T20 Pro, colocar, por exemplo, 10 kg ou 15 kg no tanque, eu poderia utilizar uma bateria de T40 nele para aumentar a autonomia e o rendimento por voo, ou isso é arriscado? Sobre garantia, pues como sí, pode usar, mas como pode, na verdade, calculamos como assim, a bateria de T20P é 6 quilos, a bateria de T30 é 10 quilos e a diferença de pesagem é 4 quilos. Assim, se usamos bateria de T30 em T20P, precisamos ao menos reduzir a carga máxima 4 quilos. Precisamos calcular como assim para como garantir a segurança, a propulsão de motores e hélices. No T40 também, a gente faz o cálculo da diferença de peso e reduz na carga, mas o T40 também pode ser utilizado ou só no T30? T40 também pode ser utilizado. Não perde garantia se acontecer? Garantia, isso depende. Por exemplo, se como o acidente foi causado por radar, falha de radar, então garantia sim. Se está causado por carga, perde garantia. Excesso de carga, sim. Sim, como esse depende. Sim. Sim, assim como sendo cuida a carga, é importante calcular a diferença de E o fato dela ser mais pesada, ela não desequilibra o peso do drone na parte de trás, talvez? Não. Não, é falho de ESC. Como maior carga se tem sobrecarga, assim como as ESC pode queimar ou pode causar como pouso. Vai queimar o S, velocidade de carga, ela vai criar um pouso forçado. Ela vai concentrar. Vai gerar uma sobrecarga. Sim, como pouso. Mas ela tinha com mais forçado. peso total, né? Total. Mas então, assim, o peso total não ultrapassou. Não, mas o peso total Mas já eu penso, tipo assim, pelo fato dela ser mais pesada, ela não pode desequilibrar o centro de gravidade do drone, porque ela vai ficar, aonde teoricamente iria um peso de 6 kg, vai dar um peso de 12, né? Então isso não pode interferir na... Mas é porque o drone, como ele tem o giroscópio e o acelerômetro, ele vai se corrigir. Aí só que aí vai acontecer o quê? Que como ele vai exercer mais os motores para corrigir ele, vai forçar mais 2 motores. Então vai aumentar o giro, vai esquentar mais, ele pode queimar justamente essa questão que ele falou dos S desse motor que vai estar forçando para manter a estabilidade dele. Ah, tá. Isso aí não teria garantia. Não teria garantia. Falando em garantia, eu lembrei de uma situação, né? A gente falando ali bem no início que, tipo, uma das vantagens da DJI, né, do drone da DJI, seria o modo de operação manual. Certo? Não entendo. Bem no começo, quando a gente estava falando das vantagens da Sim. DJI, por exemplo, comparado à Shark, que a DJI tem a opção de operação manual, certo? Sim, certo. Mas por que quando tem uma situação de uma falha de motor, por exemplo, no modo manual, a garantia não cobre? Em modo manual? Aí se for falhar o motor, qual? É? Vai não terça. Porque Teve tem uma- caso público. Teve um O caso. drone perdeu altura, né? A gente teve um caso que a gente reportou agora de garantia, que o operador estava indo demais, fazendo Teve uma vários volta, disso. e ele falou que o drone abaixou, perdeu altura e bateu na árvore. Mas o log de voo, né, não diagnosticou o erro e logo não deu garantia, né? O cliente garante que estava voando constante, maré plana, e o drone perdeu altura e você não foi em cima da árvore. Entendi. Ah, mas então, para caso de manual... Sim, se estragar, tem. Eu interpretei errado. Então. Tem. É que se der uma falha no motor do negócio, é uma coisa que pode estar
operando, a pessoa não vai conseguir fritar o motor desse ali, né, operando ali. Mas aí tem. Esse tempo atrás teve um caso, o M mais também. O rapaz, na hora que ele apertou aquele botão de mudar de faixa, ele jogou o drone para. Apertou pro lado errado, o drone girou e pegou na água. Ah, é? Ele que apertou o botão, né? O drone ficou sozinho. Quando ele começou a fazer aquele giro ali, ele pegou na água. Eu acho bem perigoso aquilo ali, porque ele gira muito rápido. Né? Muito rápido, muito E rápido. aí o radar também. Fica ali, moço, ele pegou na água. Eu tenho bastante certeza do que vai para que lado vai abrir. Tem que ter A cuidado. faixa e tudo mais. E na verdade a garantia sempre é caso por caso. Tem Caso por caso. muito específico. Se, por exemplo, se o cliente fez como joystick cruzado, pues como esse 100% sem garantia. A gente teve. Um joystick cruzado. Cruzado, você já sim, teve o caso da A semana gente passada. teve, mas eu não entendo por que será que o cliente faz. É comum esse tipo de caso, Cliff? É comum? É que semana passada teve o caso da Campoar, que o log de voo deu que ele fez o movimento cruzado e desligou o drone. Sim. É comum, Cliff, acontecer isso em caso de garantia? Não tem garantia. Não, mas é comum acontecer esse caso de fazer o... Não é muito comum. Pois é. Rapaz, eu nunca tinha visto. Mas Eu nunca tinha visto. você não entende por que o cliente fez isso. Né? Mas será, Fernando? Ele não assim, ó, assume que fez. a única maneira que eu imaginei naquele ali foi o quê? O drone pode ter chegado no obstáculo, reconhecido o obstáculo, e ele agoniou de não ler a mensagem ali, de mudar o negócio ali, começou a mexer os botões e fez o movimento. Pior que não foi, era num campo aberto. Eu vi É? foto, quando o drone estava caído na soja, eles me mandaram foto, era num campo aberto. Estava voando reto. Aqui, ó, rapaz. É como por uma operação acostumada e fez isso. E depois, para a seleção de modelo, também depende de como espaço de decolagem, pouso, caminhão de transporte e portabilidade. Como aqui temos espaço como tamanho espaço aqui temos tamanho desdobrado de 40, assim como caminhão maior para transporte, como aqui temos o drone dobrado. Esse tamanho é para a transportação e o tamanho desdobrado é para um cálculo de espaço de decolagem. E na verdade, o T40 também bem, não tem muita diferença entre tamanho, mas como T50 e T25 tem tamanho diferença muito grande, como na verdade o diâmetro de hélices é diferente entre T50 e T25. E nesse foto, como T20P pode voltar como assim, mas como T25 pode voltar como assim, é mais fácil, mais pequeno e mais leve também. Assim, por esses fatores, podemos selecionar entre drones grandes ou pequenos. E ao final, sobre cenários e objetivos, desafios, como temos diferentes produtos de adicional para selecionar, como planta alta, como árvores de bananas. Sim, como bananas, milhos, como podemos usar relé para forçar o sinal. E também, como sem relé, também podemos escolher um ponto muito alto para pilotar o drone, também serve. E para árvores frutíferas, montanhas, normalmente uma montanha pode bloquear a transmissão de sinal
Así podemos usar montañas. Cuando montañas bloquea asignado, podemos usar relay, como colocar un relay na cima da montanha. Este como pode melhorar muito a conexão de sinal. E para como terrenos complexos que precisam maior precisão de posicionamento, assim podemos usar base RTK para oferecer sinal de posicionamento RTK. Conseguimos posicionamento de maior precisão a nível de centímetro. E aqui também temos soluções de tanque sólido para espalhamento granular, como cobrir sementes de cultura, sementes presentes granulares, herbicidas, pesticidas e como alimentos de peixes, camarões. E aqui como o tanque sólido. E aqui a saída de tolva. Temos, na verdade, duas opções. Para gránulos grandes, como fertilizantes ureias, podemos usar esta saída mais grande, patrimônios grandes, mas como para colzas com sementes pequenos, ou se precisamos menos dosagens, menos vazões, assim podemos usar esta pequena saída. Se, por exemplo, se usamos como 30 quilos até 40 quilos por hectare, usamos mais grande. E se usamos como somente 3 quilos, 6 quilos por hectare, vazão muito baixo, assim recomendamos usar esta saída de tolva. Pois como escolha razonável por diferentes situações. E aqui como secção de soluções de mapeamento, já falamos muito como quando você precisa de uma solução de mapeamento, como parcelas de campo complexas com muitos obstáculos, com postes de energias ao longo dos limites ou dentro de campo, dispositivos de irrigação no campo, terreno com declive, com inclinação mais de 30 graus, como o sensor de detecção de altura, ou a função seguimento terreno automático não aceita tão alta inclinação. Assim como nessas situações é melhor primeiro fazer mapeamento de ordenamento aéreo e reconstrução e depois planejar rodas 3 dimensões para essa situação. Se como o campo é muito plano e sem obstáculos, podemos diretamente como planejar modo de roda e diretamente começar a aplicação. E na verdade, para opções de mapeamento, também temos duas opções. Uma é como somente usar o drone Atlas para fazer mapeamento, mas como este somente serve para um mapeamento muito estándares, como áreas pequenas e campos menos complexos, e também como esse mapeamento não podemos ajustar os parâmetros da missão de mapeamento, como mais rápido, mais fácil, podemos usar esta opção, mas como para necessidades mais avançadas, como taxa de variável e pomares de muito grande área e pomares com terreno muito montanhoso, muito complexos, como precisamos mais detalhes no campo, mais detalhes sobre postes, sobre obstáculos dentro do campo. Assim, pois é melhor usar a solução de mapeamento com Mavic. Este é
a seleção de opção de mapeamento. Sobre seleção de combo, temos recomendações como package clássico, light, para campos abaixo de 20 hectares, eficiência 12 hectares por hora, parcela únicas ou poucas pequenas, pues o drone só e solver somente o Smartfarm App e acessório como estes, mas como também temos pacotes mais avançados com pues como mais alta área, mais eficiência, maior número, quantidade de parcelas e usamos drones de 40, Mavic 3 e o software para reconstrução. E para acessórios usamos também relay e base RTK. Sim. Assim como a nossa recomendação para a seleção de diferentes modelos, produtos. Alguma dúvida sobre esta parte? Alguma dúvida? Só uma, na verdade a gente já acho que sabe a resposta, mas só talvez uma sugestão, talvez esteja enganado. Mapear com o Mavic pequenas áreas, não seria possível processar no controle remoto? Para que o agricultor não tenha que investir num computador de alta capacidade? Para de 50 e de 40, a geração de 50 de 40 não, mas para de 60, pues alinhamos Smartfarm App, Terra e controle de 60, como as três plataformas são compatíveis, mas como para anteriores não está compatível. Futuramente sim conseguimos. Para D60 então não vai mais precisar ter um computador de alta performance para processar os mapas. Pues como posso escolher? Pues na verdade não é assim, pues como os resultados de reconstrução pode compartilhar entre as três como plataformas, mas como você ainda não pode como importar as fotos no controle, mas você pode usar a Smartfarm App para fazer isso. Sim, mas ainda precisa, hoje precisa ainda do computador para fazer o processamento. Né? Sim. Mas futuramente pensando em talvez usar o processador do controle, né, para pequenos produtores que não precisam investir. Na verdade é um pouco difícil como importar fotos em controle, que para uma missão temos como 3 GB ou 4 GB de fotos e para importar em controle é bem difícil. Estou pensando só em pequenos mapas, né? Pequenos mapas. Pequenos mapas, você pode geralmente usar Acras para fazer. Sim. É que como os clientes aqui eles não têm base RTK, então eles não utilizam o modo de fotografias pelo Agras, né? Apenas o mapeamento por coleta de pontos com o Agras. Isso sim, é bem bastante utilizado já. OK， 我们休息一下。我们直接结束了，我们就问卷结束，然后讲。行，那你来吧。Tá. OK, agora Sim, agora já finalizamos nossa apresentação, tá?
Eu vou mandar uma 等一 pesquisa. 下，等一下，我先给你拍个照。 Tá. Eu vou mandar uma pesquisa no grupo para avaliar nosso desenvolvimento, né? Suas sugestões são muito importantes para nosso desenvolvimento. Tá. 我给你拍完照了。可以